no caso da depressão, quando existe uma mudança no comportamento da pessoa, né? De que ela vai mudar da maneira como ela costuma ser, no sentido de ficar mais isolada, de começar a não querer fazer as coisas que ela gostava de fazer, né? Então ela se isola, fica mais negativa, começa a ter alterações do sono. Acho que as alterações do sono são bem importantes e mais fáceis de detectar. A pessoa começa a ter dificuldade para pegar no sono, acorda muito cedo, acorda cansada. Então, mudanças no comportamento, no sentido de se isolar, de ficar negativa, alterações do apetite, do sono, são momentos onde deve procurar uma ajuda. E na dúvida, quando a gente tem, por exemplo, uma dor de cabeça que não passa 2 semanas, que fica um mês, quando a gente tem uma dor do joelho, a gente não mede esforços para ir no neurologista, para ir no ortopedista. Isso também tem que ser incorporado para a nossa saúde psíquica e emocional, né? Então, se tem alguma coisa que está incomodando há um bom tempo, a gente percebe que isso mudou o nosso dia a dia, vale a pena ir procurar um psiquiatra, um psicólogo, ser consultado, entender, ver o que tem para falar e aí tirar suas conclusões. O preconceito com questões de saúde mental vem diminuindo, especialmente depois da pandemia. Nesse período tão difícil que todos nós passamos, soa uma espécie de alarme. É essencial olhar para a saúde como um todo. Mas para responder à pergunta, o que te trouxe aqui, feita por um profissional de saúde qualificado, é preciso primeiro chegar a esse profissional. E o problema é que muita gente demora para aceitar que precisam de ajuda. Por isso, é sempre importante reforçar: questões de saúde mental não são um sinal de fraqueza ou uma frescura. É um problema de saúde que, assim como todos os outros, deve ser tratado com toda a atenção. Eu sou Astrid Fontinelli, jornalista e apresentadora, e esse é o Que Te Trouxe Aqui, um podcast e videocast criado pela equipe de comunicação institucional do Hospital Israelita Albert Einstein para promover a saúde por meio de histórias diversas de quem tem um plano de saúde ou de quem usa o SUS. Histórias reais. E é sempre com as recomendações dos melhores profissionais de saúde do país que eu toco esse programa. Nesse episódio, a gente vai conversar sobre os sinais de alerta para depressão. Para falar sobre esse tema tão atual, que eu aposto que você conhece alguém que esteja sofrendo com ela, tão urgente conversar sobre isso, a gente tem 2 convidados. Eu vou começar apresentando o Dr. Daniel Oliva. Ele é médico psiquiatra e referência da Gerência de Saúde Mental do Einstein. Ele também é psicanalista pela Sociedade Brasileira de Psicanálise. Seja bem-vindo, Dr. Daniel. Obrigado, Astrid. Vamos fazer uma sessão de terapia hoje, que eu adoro. Junto conosco também, o nosso segundo convidado é o Dr. Marcelo Feijó de Mello, que é psiquiatra e professor na Faculdade de Medicina do Hospital Israelita Albert Einstein. Ele também é coordenador da residência de psiquiatria e professor livre-docente do setor de psiquiatria da Unifesp. Super bem-vindo, Dr. Marcelo. Muito obrigado, Astrid. Eu costumo dizer que, e eu já contei isso para vocês, que eu acho a terapia, sempre achei, tão importante que devia fazer parte da cesta básica do governo. Todo mundo deveria ter direito a ela, mas ainda não é de livre acesso ou de fácil acesso. Acho que também por muito preconceito das próprias pessoas, né? A gente vai passar sobre isso. Mas antes, doutor Daniel, vamos começar com a depressão. E a depressão não é só, bem entre aspas, tá? Um sofrimento mental. Tem uma série de mudanças que acontecem no organismo também. Então eu queria que o senhor explicasse pra gente o que acontece no cérebro de pessoas com depressão e quais são esses riscos físicos mesmos, né, associados a essa doença. Claro, hoje a gente tem, né, e alguns estudos de neuroimagem funcional têm ajudado a gente a prosseguir, né, na investigação dessas mudanças cerebrais da depressão. E o que a gente observa, de maneira geral, é uma diminuição do volume cerebral, né? Então, por processos celulares, né, possivelmente relacionado a uma inflamação, isso é um campo que está se estudando e que demanda, né, um aprofundamento. O que se observa é que os neurônios, né, a gente quando está adulto, a gente não tem uma capacidade de gerar novas células
novos neurônios, né? Nosso crescimento cerebral se dá pelo aumento de ramificações desses neurônios, de conexões. Como se eles crescessem, mas não se Isso. multiplicam. Isso, como se fosse uma árvore com ramos mais frondosa, assim. E essas árvores se conectando, né? Essas pontas se conectando. Dentro de um ambiente, né? de um indivíduo que está passando pela depressão, o que se observa é que essas ramificações vão diminuindo, né? E isso globalmente dá uma diminuição do volume cerebral e umas áreas mais do que outras, né? Uma que é bem interessante é o hipocampo, que é responsável pela nossa memória, o nosso aprendizado. E aparentemente essa conformação nova, né, diante da depressão traz o que a gente chama de viés negativo. Então, parece que o sistema nervoso ele privilegia informações, privilegia situações de risco ali. Então, o indivíduo acaba ficando muito mais conectado a isso, né? E até em situações neutras que não trariam nenhum tipo de emoção negativa, a pessoa com depressão acaba percebendo ela como negativa, né? Então, existe uma mudança da conformação global do cérebro. É interessante que essas alterações aí, que eu nem sabia que existiam, acabam, então, se eu entendi, se não entendi certo também me corrija, funcionando como se fosse um sinal de alerta. Talvez não só pela pessoa que está sofrendo, mas para quem está no entorno, que pode perceber isso aí, pode levar a uma mudança de comportamento sensível, visível. Então, doutor Marcelo, quando é que a pessoa ou os seus familiares percebe que algo não está indo bem, que ela precisa pedir ajuda, recorrer a um médico, com quem ela fala, quais são outros sintomas que podem acontecer? E, no caso da depressão, quando existe uma mudança no comportamento da pessoa, né, de que ela vai mudar da maneira como ela costuma ser, no sentido de ficar mais isolada, de começar a não querer fazer as coisas que ela gostava de fazer, né? Então ela se isola, fica mais negativa, começa a ter alterações do sono. Acho que as alterações do sono são bem importantes e mais fáceis de detectar. A pessoa começa a ter dificuldade para pegar no sono, acorda muito cedo, acorda cansada. Então, mudanças no comportamento, no sentido de se isolar, de ficar negativa, alterações do apetite, do sono, são momentos onde deve procurar uma ajuda, né? E quem procurar, um profissional de saúde, né? Então, todo profissional da saúde, teoricamente, deveria detectar que existe alguma coisa e aí encaminhar. Eu acho que, no caso da depressão, a gente não tem profissionais em número suficiente de saúde mental para tratar o número de pessoas deprimidas que existe. Então, a maior parte dos casos mais leves vão ser atendidos e até tratados por profissionais de saúde não específicos. No seu médico de família, isso, num clínico geral. Isso. Gente, a gente está vivendo uma epidemia de depressão? Sim. Um alerta vermelho aceso. Sim. É um problema que a gente podia falar que é uma epidemia. Olha, doutores, a gente vem falando aqui, e esse é um podcast voltado para a medicina do estilo de vida. E a gente fala bastante de prevenção de doenças, como ter um estilo de vida saudável para não ficar doente. Mas para a pessoa ter uma vida saudável, para não chegar à depressão, existe uma prevenção? Ela está dentro desses pilares aí da medicina do estilo de vida? Eu queria ouvir os dois. Pode começar, doutor Daniel. De fato, né, a gente não tem uma causa específica do transtorno depressivo. A gente tem fatores associados que podem levar, né, ao desenvolvimento desse tipo de transtorno. No caso dos componentes analisados e preconizados pela medicina do estilo de vida, de fato, se a gente cultivar, né, um sono adequado, né? E o sono é um dos pilares importantes ali, né? Se a gente conseguir dormir o suficiente no dia a dia, né? A gente tem que defender esse tempo de sono, né? A gente primeiro tem que ter noção de quanto de sono a gente precisa no nosso dia a dia. São 6, são 7, são 8 horas, né? Segundo, a gente precisa defender esse sono. Né? A gente já falou bastante disso aqui, porque tem gente que se vangloria que dorme pouco. Que dorme pouco.
né? E aí isso vai se acumulando, isso é um fator de risco, né? Não é um determinante, mas é um fator de risco. O uso de substâncias também é algo bastante importante. Substâncias tóxicas. Substâncias psicoativas, né? Isso também acaba alterando, né? E fazendo uso contínuo, uso comum, um abuso, né? Isso pode levar também, pode ser um fator de risco para o desenvolvimento, né? Alimentação, atividade física muito importante, né? Tanto na prevenção quanto no tratamento, né? Isso entra como uma prescrição no tratamento para um transtorno depressivo, na verdade, para todos os tipos de transtornos psiquiátricos, né? Óbvio que em fases mais agudas, né, aquela pessoa que está muito paralisada, não vai dar para ela fazer uma atividade física, mas ela tem que entrar no projeto de tratamento de alguém com um transtorno depressivo. Entendi. Doutor Marcelo, você acrescentaria alguma coisa? Acho que dentro disso também, além dessas questões que o Daniel colocou, acho que a gente tem uma questão que tem uma parte nessa epidemia de depressão, que acho que primeiro tem a pandemia, que fez o isolamento, né? A gente foi isolado muito tempo e muitas pessoas não conseguiram voltar ainda totalmente desse isolamento. Então, é perceptível isso em consultório. Então, as pessoas se isolam e deixam de ter esse contato com as pessoas, né? Então, de você chegar, bate o papo com uma conversa ali com o outro. E, então, se isolam, até preferem ainda ficar num trabalho remoto, né? Acho que isso, e a outra questão é o tempo de tela, né? As pessoas estão muito conectadas, principalmente os jovens, né? E vão privar desse contato social, humano, do afeto, do contato pessoal. Do abraço, do olho no olho de verdade, né? A tela é um olho no olho fake, né? Sim. Falso, né? O senhor já falou, jovem, eu ia perguntar se a gente já tem algum radar virado para alguma faixa de gênero ou de idade. Acho que a pior parte do problema de saúde mental é na juventude, nos jovens, adolescentes e jovens, adultos jovens. É onde tem aumentado mais o número de suicídios, né? Isso muito grande, e de problemas de saúde mental, no caso também depressões graves. Olha, eu não sei se vocês sabem ou se lembram, aqui no nosso podcast, ele funciona como um consultório. Então, a gente tem pessoas reais na nossa sala de espera e que a gente ouve as histórias, as suas dúvidas, as suas angústias, que eu tenho sempre a impressão de que são muito parecidas com quem está também do outro lado da tela. Então, vamos abrir a portinha hoje para a nossa primeira paciente, que é a Natália. Ela tem 37 anos, trabalha como assessora de imprensa em São José dos Campos. E aí eu pergunto, Natália, o que te trouxe aqui, e vou ler a história dela. Eu sempre atrelei a minha angústia ao trabalho. Me sentia presa em uma relação bem tóxica com o meu chefe e para tentar driblar o desprazer, fui fazer outras atividades. Ficava com os meus amigos, passeava na natureza, comecei a fazer yoga e decidi parar de fumar. Eu fumava há 16 anos, uma média de 1 maço por dia. Para parar, eu fiz todo o acompanhamento com uma amiga médica. Usava os adesivos e chicletes, tudo certinho. Só que depois de 2 meses de parar 100% com o cigarro, me vinha uma vontade de chorar que não cabia em mim e, do nada, um vazio. Conversando com as minhas amigas, elas me falaram que aquilo não estava normal e que talvez fosse melhor pedir ajuda. A primeira coisa que eu fiz foi voltar a fazer terapia, que eu tinha parado por questões financeiras. A terapia me ajudou muito a colocar para fora, ainda que não conseguisse identificar todas as causas de estar chorando. Também busquei um psiquiatra, que chegou ao diagnóstico de que eu estava com depressão. Confesso que eu fiquei um pouco confusa, porque eu achei que aquilo era só alguma coisa relacionada ao desequilíbrio químico pela falta do cigarro. A minha mãe tinha tido depressão quando eu era mais nova e me lembrava de como ela ficava o dia inteiro deitada, dormindo e chorando. E eu não estava daquele jeito. Eu continuava absolutamente funcional. Ansiedade pode até ser, mas depressão? Foi aí que a médica me explicou que a ansiedade pode ser um dos sintomas da depressão. Eu entendi, passei pelo processo de aceitação e comecei a tomar remédio.
A situação melhorou um pouco, mas as crises ainda vinham de tempos em tempos. Eu procurei outro médico e a gente trocou a medicação. Depois de acertar a dosagem, eu parei de vez com as crises de choro e passei a me sentir mais animada e mais disposta. Nesse meio tempo, eu também troquei de emprego e a coisa foi estabilizando. Eu continuei com a terapia e fui passando as idas ao psiquiatra, até que a gente começou a diminuir também a dosagem do remédio. Uns 3 anos depois, eu fiquei sem convênio médico, não tinha dinheiro para bancar uma consulta particular. Como estava me sentindo bem, resolvi desmamar do remédio sozinha. Nesse processo, voltei a fumar. Hoje fumo muito mais do que antes. Lembra que era 1 maço por dia. E aí, uma das perguntas que eu tenho é se eu estou certa de pensar que parar de fumar foi realmente o principal gatilho da depressão e se essa volta também tem a ver com ter parado com o remédio. Poxa, Natália, muito, obrigada. A pergunta dela é ótima e, na verdade, ela tem algumas questões também muito legais. A questão da ansiedade ser sintoma, né? A gente teve aqui um episódio sobre parar de fumar. A gente sabe das dificuldades que é o parar de fumar. Aliás, se você não ouviu, é um episódio maravilhoso de muita, tipo, serviço de utilidade pública, porque os profissionais que estavam aqui falaram do cigarro como um apoio realmente para pacientes que muitas vezes estão lidando com a situação de estresse, né? Aí fuma mais ainda, e a interrupção de um vício, foi tudo que eu aprendi aqui, estou reproduzindo. A interrupção de um vício, de qualquer vício, na verdade, porque eu também acho que não existe um menos ou mais, né? Poderia, no caso desse que aqui foi o cigarro, mas poderia ter sido o álcool, é um gatilho que pode favorecer a depressão. Então, me corrijam se estiver errada. Então, vamos nessa, destrinchar aí esse caso da Natália. Podemos começar com o Dr. Marcelo. Tem muita coisa para falar. Você vai pegando o que ele não disse ainda. Então, é um gatilho? É um gatilho, né? A parada do cigarro. Nada, assim. Então, assim, no caso, provavelmente ela já usava ou começou a usar muito cedo, né, o cigarro. 16 anos, acho 16 que ela anos falou. que ela começou, né? É. E fumava uma quantidade, então ela fumou durante muito tempo. Pode ser que já previamente já tinha uma ansiedade ou não, né? Mas virou um hábito. E o cigarro é uma droga, uma nicotina potente. Né? Não, o que a gente sabe que ela vive é uma situação de estresse no trabalho. Se você trabalha num lugar que você não gosta, é uma situação de estresse. Sim. Então também, além da parada do cigarro, né? Que foi uma das causas que ela trouxe, né? Tem uma situação de estresse. Então a depressão, na grande maioria das vezes, tem um desencadeante. Né, que pode ser uma situação de conflito, de disputa, né, num conflito conjugal, no trabalho, uma perda, o luto também é muito comum, ser um desencadeante, e outras são transições na vida da pessoa, né? Então, assim, o desemprego, né, no caso ela teve isso, né, perdeu o emprego, ou outras questões, mudança de cidade, etc. Então, tem vários desencadeantes que podem levar ao quadro depressivo. E o quadro depressivo pode ter manifestações muito diferentes. No caso dela, bem diferente do da mãe, que ela fala que era muito grave. Na verdade, isso é uma outra questão, porque a gente tem a depressão como, né, num senso comum, assim, ligada à tristeza e também ligada a esse torpor da pessoa não querer levantar, não ter prazer em tomar banho, enfim, não ter prazer em nada. Eu li um livro muito interessante uma vez como objeto de estudo, que era O Sol da Meia-Noite. E o título é fácil de entender por que o sol da meia-noite, porque a pessoa não quer ver o dia. O dia é ela ter que ir, ter que fazer, e a pessoa não suporta isso. Mas no caso dela, não, é completamente diferente. Ela falava, ela é uma pessoa, ela usou o termo, acho que funcional, né? Então, como é que você vai perceber que você está entrando numa depressão, que você está numa depressão, se você é uma pessoa funcional? Eu acho que isso acaba sendo bem delicado e insidioso, né? Quando existe um gatilho muito forte, às vezes um luto, né, uma perda, a entrada às vezes é mais abrupta. Sim. Agora, esses casos em que se encaminhar para um processo depressivo é um tanto difícil, né? Acho que até por questão do estigma, a gente tem alguns dados que mostram
que uma pessoa que começa com sintomas até ir procurar um médico, né, um profissional de saúde, ter o diagnóstico, pode se levar 10 anos. Então, são 10 anos de sofrimento do indivíduo com os sintomas e por conta de dificuldade de acesso, preconceito, não chegar ao diagnóstico. Né? Sim. Como o Dr. Marcelo falou, mudanças no comportamento e mudanças consistentes no comportamento têm que chamar atenção. Então, é claro que o nosso humor varia, né? Nosso humor é esse conjunto de afetos que a gente vai tendo no dia a dia e tem momentos que a gente está mais alegre, tem momentos que a gente está triste. Agora, se o seu humor, né, mudou de uma maneira consistente ali por mais de 2 semanas, 1 mês, né, você está mais negativo em relação à vida, mais cansado, com dificuldade para dormir, sonolência demais, né? A parte cognitiva, seu desempenho, sua memória, sua capacidade de raciocínio, de tomar de decisão, começa a ser diferente do que era para um polo mais negativo, isso tem que chamar a atenção, né? Engraçado que ela usa um termo, e acho que é isso que leva a dificuldade da pessoa perceber que precisa de ajuda. O do nada. Eu comecei a chorar do nada. Não, porque acho que quando você tem uma perda, né, que você vai viver um luto, já não é do nada. Aí a pessoa entendeu, morreu, eu tô triste, e a tristeza é diferente da depressão, e a tristeza tem que ser vivida, esse luto tem que ser vivido, mas se a pessoa não volta, depois de um tempo, ok, ela percebe. Mas o do nada, vamos botar entre aspas, né? Esse do nada é que é difícil a pessoa entender que é alguma coisa. Sim, exatamente. Acho que a gente está muito acostumado... Tipo, não existe do nada, então. Não existe. Não existe. A princípio do nada, não. É um conjunto de fatores, né? E a gente está muito acostumado a pensar nessa causalidade, né? Então, sei lá, eu passei por um momento difícil e isso me aconteceu, né? Ou até mesmo na medicina, né? Eu comi muito doce e tive diabetes, por exemplo, né? A gente está muito acostumado a pensar nesses termos de causalidade. Na psiquiatria, as causas, primeiro, né? Não tem uma causa única, é tudo multifatorial, né? E elas muitas vezes não são tão evidentes quanto são em outros problemas, né? Outros problemas da medicina. Então, isso acho que dificulta mesmo. Tem uma coisa interessante que a Natália fala, e que aí acho bom a gente explicar, que as pessoas separam, acho que eu mesma, a ansiedade da depressão. E no caso dela, a ansiedade, ela diz, né, que fez parte do quadro como um gatilho para a depressão. É possível? Sim, e é bem comum, né? É bem comum. Bem comum. Então, as pessoas que são ansiosas, né, têm muito mais chances de ficarem deprimidas. E durante a depressão, também a ansiedade ela é muito comum. Então, é mais comum você ter uma depressão com ansiedade junto do que você não ter. Então, existem depressões não ansiosas, mas a maior parte são ansiosas. Mas nem todo mundo que é ansioso vai ficar deprimido. Não. Não, né? Porque, tipo, conheço vários ansiosos. O Brasil é o país número 1 em ansiedade do mundo. Sim. Em depressão, a gente já tem esse ranking? A gente acho que o 3º país. Meu Deus! Eu fico paralisada. Bom, outro detalhe. Eu fico paralisada porque eu fico muito preocupada em as pessoas procurarem ajuda. Existe o Sistema Único de Saúde, existe a terapia lá. É difícil? É mais difícil? Talvez seja, mas não é impossível. E existem organizações que fazem terapias gratuitas. O Instituto Sete Sapiens ligado à PUC, tenho certeza que na USP, na Unifesp, a gente vai encontrar. O importante é a pessoa ter essa vontade de procurar e de pedir ajuda e não deixar que essa bola cresça aí. Agora, voltando para um detalhe na história da Natália, parar medicamento sem orientação médica, um medicamento que foi orientado por um médico, um medicamento tarja preta, isso é perigoso, doutor? Acho que isso é muito comum, infelizmente, e é bastante perigoso. É como prescrição e automedicação. E autossuspensão também. E autossuspensão. Ela até falou, né, desmame, ela até teve uma certa razoabilidade ali, né? Mas a questão não é só isso, né? Acho que, primeiro de tudo,
existe em torno do tratamento psicofarmacológico muito estigma também, né? Hoje a gente tem medicações que ajudam bastante no tratamento e que têm efeitos colaterais muito pequenos ou às vezes ausentes, né? Então, acho que uma pergunta que sempre me trazem, né? Bom, vou usar a medicação, vou ficar dependente ou vou ficar completamente alienado, né? Não vou pensar em nada, vou mudar minha personalidade. A meta de um tratamento psiquiátrico com o uso de medicação é que a pessoa restitua a sua forma de ser, né? Tal qual era antes do transtorno psiquiátrico em si. Tá? Então, a pessoa está muito sedada, né? Está muito sonolenta. Isso não é uma meta. Pode ser um efeito colateral que aí vai ser discutido durante o tratamento, mas a meta é que a pessoa se sinta como se fosse antes do transtorno depressivo, que é que a gente está falando, né? Então, esse é um ponto importante de partida quando a gente fala de tratamento. Leva um tempo para fazer o ajuste da medicação e depois a pessoa entra num período de cuidado, que eu falo até uma velocidade de cruzeiro, assim, que não vai se mudar muito, a pessoa vai estar estável, vai estar se sentindo bem, né? Mas é preciso manter o tratamento, né, por um período, e aí vai ser caso a caso, a gente vai determinar. E a interrupção tem que ser em um diálogo, né, entre o paciente e o profissional. Né? Principalmente para saber se está no momento mesmo de interromper. Na hora certa. Se tem um risco de retornar, para saber tudo que está em jogo ali. Né? Às vezes o paciente quer interromper por algum motivo específico, mas mesmo essa decisão tem que ser discutida com o profissional para saber o que está em jogo, né? Para saber os riscos. Se você interromper agora, talvez volte esses sintomas, né? Volte os sintomas de depressão, ou se você interromper e começar a acontecer isso, você tem que prestar atenção. Então, tem que ter uma orientação até numa interrupção, mesmo que seja num momento que não seja indicada para um profissional. Isso é que eu acho que as pessoas pouco entendem, doutor Marcelo, é que existe uma matemática na química. Cada corpo é um corpo, portanto, ele vai precisar, vocês médicos que estudaram essa química do medicamento, vão entender qual é a minha dosagem, que vai ser diferente da sua, e não só quando, mas em que quantidade. O desmame é isso, né? É você ir diminuindo a quantidade de remédio tomado. Sim. Até parar. Sim, então isso é uma questão também, como você falou, individual, né? Então, acho que você vai avaliar cada caso. Então, tem pessoas que, se você suspender a medicação, ela vai voltar a ter os sintomas. E aí é pior, né? E às vezes é mais difícil depois até de recuperar o estado de normalidade que ela estava antes de ter suspendido, né? Então, mesmo a questão das doses, o tipo de medicação, como você vai tirar a medicação. Então, também precisa ter um aconselhamento nesse sentido. Médico e individual. Eu sou aqui um lugar comum, né? Sou cidadão comum. Não adianta, mas eu tenho um primo que parou de tomar e não aconteceu nada. Não, mas você é outra pessoa. Você é uma pessoa única. Bom, quero agradecer muito a Natália por ter compartilhado a sua história conosco e, sinceramente, espero que você esteja bem, Natália. E vamos agora para nossa próxima história. O nome da paciente é Sophie, ela tem 25 anos, é analista de segurança e informação, mora em Belo Horizonte, Minas Gerais. É importante a gente avisar que essa próxima história faz menção a uma tentativa de suicídio. Então, ouçam com cautela, com calma, e vamos aprender muito com a história dela, com certeza. Eu começo perguntando o que te trouxe aqui, Sophie. E ela conta. Eu já fazia tratamento para depressão há um tempo, quando tive uma crise muito forte. Eu já tenho autoestima muito baixa. Juntou com o desemprego, com meu marido ter saído de casa, eu só me senti um lixo. Não via mais sentido por nada e comecei a ter pensamentos suicidas. Antes de tomar qualquer tipo de decisão em um momento de bastante desespero, eu liguei para o CVV. E lá foram super rápidos e acolhedores. Hoje estou ok, estou tentando ver mais cor na minha vida, tendo hábitos positivos e entreguei na mão de Deus. Sinto que Ele, Deus, nunca me abandonou e isso me conforta. Eu casei de novo e meu marido também é muito acolhedor. Infelizmente, hoje não sigo com um tratamento tão bem estruturado porque não tenho dinheiro para bancar. Eu nunca contei para ninguém o que aconteceu.
Meus pais nem sabem que eu faço tratamento psiquiátrico e nem vão saber, porque eu sinto que tem um preconceito muito grande. A única pessoa da minha família que sabe que eu tomo remédio é o meu irmão. O mais interessante é que na minha família tem várias pessoas com problemas psiquiátricos. Inclusive tem um familiar que realmente se suicidou. É bem pesado, bem complexo e sempre me deixou na dúvida. Nós herdamos essas características da depressão da nossa família? Isso acontece? Ou é cada pessoa, no seu momento em que vivemos, algo assim? Tipo, respiremos. Antes de responder a pergunta, eu queria muito agradecer a Sufi por ter enviado a sua história. É uma história que dói, que eu consigo ter empatia, é um relato muito duro. Eu espero de verdade, Sufi, que você, olhando assim no seu olho, espero que você possa ver também, se você está ouvindo o podcast, eu queria que você visse também olhando no seu olho, eu espero de verdade que você esteja bem, que você esteja acolhida nesse momento. Então, doutores, a gente falou sobre sinais físicos de alerta da depressão, mas também alertas de comportamento. Ela tem um histórico na família de depressão pesada, né? Bem pesada, levou uma pessoa ao suicídio, né? A depressão pode ser genética, doutor? Sim. Então, como o Daniel falou, as doenças psiquiátricas têm várias causas, né? São multicausais, que a gente chama. Mas tem uma carga genética, né? E dependendo da doença, mais ou menos. A depressão, mais da metade, 55% da carga que vai levar uma pessoa a ficar deprimida é genética, é herdabilidade, né? Você tem isso nas histórias, e você vê as histórias como da Sophie, em que várias pessoas têm depressão, e ela teve uma depressão grave, né? Sem querer lhe interromper, mas já interrompendo. Portanto, é muito importante que essa família se comunique. Porque se você não sabe, por exemplo, a família dela, só o irmão sabe. Se a família não sabe, você não consegue administrar direito isso, não é? Sim. Então fica a questão do estigma. Ela mesma fala, eu não conto, nem vão ficar sabendo que eu um dia tentei me matar e que eu tomo medicamentos, né? Então, assim, ou não que posso você falar. teve uma família, dentro da família, porque quem morreu? Morreu como? Fica aquela coisa meio velada, né? Sim. Isso é muito perigoso. Então, sobre essa pauta especificamente do suicídio, o suicídio vinha tendo uma queda no mundo todo antes da pandemia, né? Mas o Brasil não estava já não estava com essa tendência. Então, a gente está andando na contramão do mundo. Como é que funciona, se relaciona aí suicídio e depressão no Brasil? De fato, de 2010 a 2019 teve um aumento de 48% nas taxas de suicídio, principalmente na faixa etária de jovens, né, e adultos jovens. Tá? Então, de fato, a gente está na contramão, né? E os transtornos psiquiátricos e o suicídio têm uma relação bem próxima, né? Então, cerca de 90% das pessoas que cometem o suicídio têm um transtorno psiquiátrico de base. Claro. Tá? Apesar do que a gente vê aí que tem 10% que não tem. Então, assim, não é suficiente ter um transtorno psiquiátrico para a questão do suicídio. Tem pessoas que se suicidam e não têm um transtorno, né? No caso da depressão, ela é um dos principais transtornos relacionados a tentativas de autoextermínio. Então, é uma relação muito, muito próxima. Tá? Por isso que é tão importante a gente detectar precocemente esses transtornos, né? Tentar quebrar os estigmas e promover a ajuda, o tratamento, né? Porque é um dos sintomas, é um marcador de gravidade, o pensamento em relação à morte em si, né? A gente tem algumas gradações na depressão. Às vezes a pessoa pensa que quer morrer, mas não algo ativamente, até como algo indesejado. Pensei em morrer, isso é muito ruim, eu não quero pensar nisso, me ajuda. Sim. Né? Isso vai se complexizando, se tornando mais grave à medida que a pessoa vai pegando para si a autoridade disso. Não, eu quero morrer, no final eu quero cometer alguma coisa contra mim, né? E esse já é um ponto bem crítico. Então, se alguém está pensando em suicídio, né, se alguém está pensando em tirar a própria vida, já é uma recomendação que ele precisa buscar
né, ativamente um serviço de emergência, um cuidado em saúde de maneira geral, né, um pronto atendimento, por exemplo. Olha, a Sufi, ela comenta no depoimento dela que no momento dela de maior angústia, ela ligou para o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. O CVV é uma organização não governamental de apoio emocional, de prevenção do suicídio. Gratuito esse serviço, já funciona há muitos anos. Eu conheço muitos relatos de pessoas que ligaram em momentos de muita tristeza, de muita dor e foram atendidos de forma bastante empática. Esses atendimentos eles acontecem por telefone, o número é o 188. Hoje em dia acontecem também por chat, por e-mail e também presencialmente. O que eles fazem é uma estratégia inicial de contenção de danos e muito provavelmente te encaminham, te orientam, né, a procurar uma ajuda de um psiquiatra. Então, doutores, quais outras estratégias a gente tem e também de quem está no entorno para poder auxiliar essa pessoa? Eu acho que no caso do suicídio, né, assim, se alguém tem, como o Daniel falou, esse risco, esse pensamento, um planejamento, essa pessoa tem que ficar sempre assistida. Então, assim, de ter alguém ao lado. Então, o primeiro que ela deve procurar, mas quem está do lado e percebe que uma pessoa começa a mandar mensagens nas mídias sociais, ou mesmo começa a falar em despedidas, então os amigos ou as pessoas próximas devem ficar ao lado dela, né, e procurar que ela sempre fique assistida até que ela consiga marcar uma consulta com uma pessoa mais próxima, mais rápido possível, um profissional de saúde, né, ou um profissional de saúde mental. Bom, agora que a gente falou que os alertas para depressão são diversos, são distintos, variam de pessoa para pessoa, existem também tipos diferentes de depressão? Ou diferenças que implicam em mudanças desse estado aí também para o tratamento? Sim, existem tipos de depressão, né? Acho que isso acaba sendo mais para o especialista, né? Então, pode ter uma depressão que seja bipolar. Então, ligado ao transtorno bipolar, você tem depressões que têm características e tratamentos diferentes. Assim né? como, então, a da ansiedade. Sim. Depressão com ansiedade, depressão com sintomas que a gente chama psicóticos, onde a pessoa perde o contato com a realidade, depressões que são atípicas, enfim, existem alguns tipos de depressão que vão ter tratamentos e evoluções diferentes, né, de cada uma, dependendo de cada uma das características. Acabei de lembrar que há pouco tempo a gente viu até na televisão, no BBB, uma menina que se descolou totalmente da realidade. E eu achei que aquilo foi um serviço de utilidade pública interessante, apesar de muito triste você ver isso acontecendo, né, com uma pessoa, que a pessoa está precisando de ajuda, mas a ajuda aconteceu e ela já reapareceu depois de apoio psiquiátrico e está em apoio psiquiátrico novamente bem. E tem também a depressão pós-traumática, que é bastante comum. Sim, sim. Isso tem uma coisa que todo dia eu vivi essa experiência de uma mãe que perdeu o filho e se descolou da realidade. Não quis ir ao enterro, não quis fazer missa de sétimo dia. É muito importante que as pessoas que vivem uma situação de perda, de morte, né, que vivam esse luto, né? O luto é a elaboração da tristeza. O luto é essa capacidade da gente de tentar reformular essas situações de perda, né? Acho que e aí pode ir para um lado traumático, né? Que até o professor Marcelo é uma área de estudo amplo dele, né? Dessa parte do trauma em si. Uhum. Acho que você falou do trauma, né? O trauma, né? Várias coisas podem ser particularmente traumático dependendo de como foi essa perda, né? Então, e como a pessoa vê isso, ela sente o subjetivo, né? Então, é um fator desencadeante de vários quadros, né? Incluindo a depressão e o estresse pós-traumático e outras, né? A Sufi falou também que entregou, abre aspas, né? Entreguei na mão de Deus, que isso conforta. A gente sabe que a fé, eu sei, que a fé tem um papel importante na saúde mental das pessoas. Como é que isso pode ajudar ou, às vezes, atrapalhar o tratamento de uma pessoa?
o que os estudos mostram é que a espiritualidade, né, e a religiosidade, né, são fatores protetores, né? Então, se você tem uma fé, uma crença, você pode ter uma proteção para o desenvolvimento de quadros psiquiátricos e até a sua evolução dentro daquele quadro seja melhor. Acho que pode ser negativo quando a orientação dentro de algumas religiões são de não procurar ajuda. E isso não é um problema de saúde e seja isso um problema espíritual. Que te possuiu. Não é. Unir forças eu acho que está perfeito. Né? Como é multifatorial, eu acho que procurar ajudas do campo biológico, por exemplo, as medicações, no campo espiritual, psicológico, faz todo sentido. Agora, se elas competirem entre si, eu acho que quem vai perder no final é o próprio paciente. Vai perder a oportunidade, por exemplo, de ter um tratamento que abreviaria o tempo de sofrimento, a distância das relações interpessoais, do trabalho, da funcionalidade. Então, acho que essa sinergia entre elas é sempre muito bem-vinda. Isso aqui tem uma doença crônica e quando o bicho pegou mesmo, eu me estabeleci num tripé, que eu falo para todo mundo isso. Fé, foco e família. A fé que tinha o universo estava cuidando de mim. Seja ele qual for o seu santo, seja ele qual for o seu Deus. Foco na medicina, na ciência, naquilo que o meu médico estava falando, naquele remédio que estava sendo me dado. É a ciência, né? Foco. Tome o remédio, faça o que o médico está dizendo. E a família, né? Que é a sua família, que é seu filho, sua mãe, seu pai, seus amigos próximos te dando uma força. Acho que esse tripé aí porque não vai ter milagre que sem o foco, a fé e a família. Tanto a Natália quanto a Sophie comentaram das dificuldades dela em seguir tratamento, isso é outro buraco do Brasil, por questões financeiras. Para quem não tem plano de saúde, para quem não tem condições de ter um médico particular, a gente já falou um pouco, mas eu queria ouvir dos senhores. Quais são as opções de atendimento e tratamento que dá para buscar? No SUS, né, seria o atendimento nas unidades básicas de saúde com o médico da saúde, o médico da estratégia da saúde da família, a enfermeira. Então, tem uma equipe que deve atender a demanda inicial, né? A partir de uma gravidade, uma complexidade maior, esses casos acabam sendo encaminhados para os Centros de Atenção Psicossocial, que chamam os CAPs. Mas ali acaba tendo casos muito mais crônicos, muito mais graves. Então, alguns pacientes, como a Sophie... Essas duas aí não era o caso de um CAPS. Eu não sei aí se ficaria um gap, né? Sim. Que para esses casos não tem um lugar. Não tem, por exemplo, a psicoterapia na saúde pública, né? O psiquiatra na saúde pública fora do CAPS. Então, eu acho que essa é uma falha, mas ela tem que procurar na UBS, ela vai ser assistida e, dependendo da gravidade, vai ser encaminhado, né, o caso. E no plano de saúde, né, procurar o profissional que o plano vai te encaminhar, né? Então, acho que a gente tem essas duas possibilidades aqui no Brasil. Ou seja, a gente tem uma brecha aí no sistema público de saúde com relação à saúde mental, né? E não é só no Brasil, é no mundo todo. Tá? A gente tem alguns dados que apontam que 50% nos países desenvolvidos dos pacientes com transtorno depressivo, transtornos psiquiátricos, não tem nenhum tipo de tratamento. E nos países em desenvolvimento isso chega a 80%. Então, assim, e faltam profissionais, né? Para além desse serviço, a gente pode muito bem lembrar aqueles serviços de ensino que muitas vezes oferecem também, né, os cuidados, como a gente já citou aqui. Né? Tem o CVV para esse cuidado mais imediato, alguém num risco. Tem um canal na internet que é o Pode Falar, podefalar.org.br, que é destinado a adolescentes de 13 a 24 anos, se não me engano, pela internet, em momentos de crise psicoemocional. Então, aquele indivíduo está passando por um momento muito difícil, ele entra, conversa com um profissional por chat, se eu não me engano, e ele tem uma assistência também público, na verdade não é público, né? Não mas governamental. É isso, mas é gratuito. Como o CVV. Como o CVV, exatamente. Então, acho que a gente tem alguns
canais que podem ajudar, sim, né? E o SUS tem uma estrutura interessante, bacana, que dá para ofertar. Claro, tem seus buracos em si, mas eu acho que consegue sim atender. Bom, doutores, a gente está chegando ao final desse nosso episódio, mas assim como cada consulta médica, a gente tem aqui o Receita, um quadro Receita e Retorno, que é um quadro fixo do programa. É aquele momento que os senhores podem deixar a palavra final sobre esse episódio, ou falar sobre alguma coisa que ainda não foi dita, alguma coisa que eu não perguntei, que seria importante aí sobre esses sinais de alerta da depressão. Pode começar, doutor Marcelo. Acho que primeiro, assim, colocar a questão do estilo de vida, né? As pessoas têm que se rever, né? Na sua vida, a qualidade da vida, né? Alimentação, sono, diversão, como prevenção da doença, né? Conversa, procurar as pessoas, ficar mais em contato com amigos e a família. A outra questão é que a depressão, assim como outras doenças psiquiátricas, ela é uma doença como outra qualquer. Então, você tem que tratar, né? Esse dado que o Daniel colocou, que demora às vezes 10 anos para conseguir um diagnóstico, né? São 10 anos de uma perda de muitas coisas que você poderia estar vivendo, né? E sofrimento. Então, isso não tem nenhum sentido, né? E está ligado ao estigma, né? De que quem tem um problema de saúde mental é o louco, né? Então, é uma pessoa de fora que ela vai ser estigmatizada. Então, isso acaba sendo o maior prejuízo para as pessoas e para a sociedade, que é o estigma da doença mental. Ela é uma doença como qualquer outra, tem tratamento, as pessoas melhoram muito, né? E muito sofrimento pode ser evitado. Claro. E doutor Daniel? E acho que é importante isso que a gente está fazendo aqui, né? Porque como a gente pensa no estigma como principal veículo que afasta os indivíduos de um cuidado, trazer informação de qualidade é essencial para a gente quebrar esses preconceitos, né? Então, conversar sobre isso, discutir, trazer exatamente esse ponto de que é uma doença como qualquer outra é essencial e ajuda bastante a diminuir o sofrimento de um indivíduo ali na sua jornada de vida, né? E ajudar o desenvolvimento de maneira geral. Então, acho que isso é uma mensagem muito importante para as pessoas carregarem. Não existe tristeza prolongada, né? Não existe choros do nada, como a gente ouviu aqui. Então, esse acho que ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Exato. E na dúvida, quando a gente tem, por exemplo, uma dor de cabeça que não passa 2 semanas, que fica um mês, quando a gente tem uma dor do joelho, a gente não mede esforços para ir no neurologista, para ir no ortopedista. Isso também tem que ser incorporado para a nossa saúde psíquica e emocional, né? Então, se tem alguma coisa que está incomodando há um bom tempo, a gente percebe que isso mudou o nosso dia a dia, vale a pena ir procurar um psiquiatra, um psicólogo, ser consultado, entender, ver o que tem para falar e aí tirar suas conclusões. É isso. Obrigada, doutor Daniel. Obrigado, doutor Marcelo. Aprendi muito. Espero que a gente tenha sido um ponto de apoio e de largada, talvez, para muitas pessoas que estão ouvindo e vendo a gente. Procura ajuda, vai. A gente volta na semana que vem com mais histórias e informações sobre a medicina do estilo de vida. Até lá. Tchau.